Bom dia. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Hello, everyone, Tribunal she's Federal, saying. Ricardo Lewandowski. President of the Constitutional Court, Presidente do Senado Federal, Renan Calheiros. Mr. President of the Senate, Excelentíssimas senhoras senadoras e excelentíssimos ladies and gentlemen, senadores, cidadãs senators, e cidadãos de meu citizens amado Brasil. No of my dear dia country. 1º de janeiro de 2015, On the 1st of January 2015, a presidência da República. I started my second mandate as the President of the Republic. Fui eleita por mais de 54 milhões de votos. I was elected by more than 54 million Assumi votes. o compromisso de manter, defender I have assumed e cumprir a Constituição, bem como a compromise to uphold the observar Constitution, as leis, promover and as well as o to bem observe geral the do laws, povo brasileiro, promote the sustentar general a good of the união, people, a integridade e sustain the independência union, do Brasil. the integrity and the independence of Brazil. Da República, respeitei fielmente o compromisso que By accessing the post of President, perante a nação I've respected e ao faithfully se all the eleger. compromises I've E me upheld, orgulho disso. Sempre and I'm very proud of it. acreditei na democracia e no Estado de Direito. I've always believed E in sempre democracy. vi na Constituição and the de rule of law. 1988 uma I believe in the das Constitution grandes of conquistas 1988, do nosso povo. Jamais one of the great conquests of our atentaria people. contra o que acredito ou praticaria atos I would never attempt contrários against aos interesses the things that I daqueles believe que in. me elegeram. Nesta jornada, I would never para do defender something o against impeachment, the interests of me those who aproximei elected me. ainda mais do povo. Tive oportunidade de ouvir seu During these reconhecimento, days, de I've receber seu become even carinho. closer to the people. Ouvi também I've heard all that they had to say. críticas ao meu governo. I've received lots of tenderness from them. Cometidos e a medidas e políticas que não I've also foram received some adotadas. criticism as well. Acolho essas críticas com humildade. Até porque, como todos, To things that I've done or not done, I accept those criticisms with humbleness. não está a Of course, everyone makes deslealdade e a mistakes. covardia. But among those mistakes are not Compromissos the que cowardice assumo. Os and princípios unfaithfulness. que defendo ou I have not os que betrayed my lutam ao meu principles. I lado. do not do that. I do Na not luta betray contra a those who ditadura, fight by my side. Recebi no meu corpo The things I as believe in. marcas da tortura. Amarguei por anos o While I was sofrimento da prisão. anti-dictatorship, Vi companheiros e when I was companheiras tortured, I suffered with my own body. sendo violentados e até assassinados. I saw my companions being Na raped época, or eu era murdered muito jovem. or beaten up. Tinha I was very young muito at the time. esperar da vida. Tinha medo da morte, da sequela I had much da to see in tortura life. no meu corpo, I was afraid na of minha death. alma. Mas não cedi. I was afraid of the consequences of torture. Resisti à But I did not tempestade sit. de terror I resisted que começava a me engolir. Na escuridão dos tempos the tempest of amargos terror em que that o was país starting to swallow me up vivia. Não mudei de lado. during those dark Apesar times. de receber o peso I da did not injustiça change nos meus sides. ombros, continuei lutando pela democracia. Even if I received the weight of injustice, I kept on fighting for Todos democracy. esses anos da minha vida, I've a dedicated luta all por these uma years sociedade sem ódio to the e struggle intolerância. for a society without hatred, without intolerance. Livre de preconceitos e de I fought for a free society Lutei with no por uma discrimination. sociedade onde não no houvesse prejudice. miséria ou excluídos. Lutei por I fought for a Brasil society without soberano, mais hunger, igual e onde houvesse justiça. an independent Brazil Disso without tenho injustices. orgulho. Quem acredita, I'm very proud of that. aos quase 70 anos de idade, não seria agora, após ser mãe e avó, At almost 70 years of age, abdicaria dos princípios being a mother sempre me and a guiaram. grandmother, I would not Exercendo a abdicate presidência from da my República, principles. Now, tenho honrado o compromisso com o meu having país, been a president, com a democracia, having com o upheld Estado de Direito. Tenho sido intransigente the democracy, na defesa da honestidade na gestão da coisa pública. I've been defending Diante honesty, das acusações defending que the contra mim Republic. são dirigidas neste processo, não posso deixar de sentir na boca novamente o gosto The accusations that I'm being a victim of, e amargo da injustiça e do I arbítrio. cannot help but feel E por isso, como no the taste of passado, injustice. resisto.
Não esperem de mim and unrule of law. obsequioso silêncio dos So I will resist. No passado, Don't expect silence of the cowards from me. retórica jurídica pretendem novamente atentar In the contra past a with weapons, democracia e o Estado de Direito. Today with the words, Se alguns rasgam o seu passado e negociam as benesses do presente, words they want to attempt against the rule of law of the sua country. consciência e perante a história pelos atos que praticam. A mim cabe lamentar They should respond for their acts. e pelo que se tornaram All I can do is lament e resistir. what they have been and what they have become. Sempre. Resistir para And to resist, acordar as consciências always, ainda always adormecidas, para que juntos finquemos o pé no terreno que está do lado certo da história. We have to stay firm Mesmo que o chão trema e a on the right morte side of de history, novo nos engolir. even if the ground trembles Não luto pelo meu and diminishes mandato, por and swallows us. vaidade ou por apego ao poder. I'm not fighting for my Como é mandate, próprio dos que não têm caráter, My power, princípios ou utopias a conquistar. Luto pela as those who don't have democracia, characters do. pela verdade I'm fighting for e pela democracy. I'm justiça. fighting for truth. I'm fighting for justice. Pelo povo do meu país, pelo seu I'm bem-estar. fighting for the people of my country Muitos hoje and their me well-being. perguntam, de onde vem a minha energia para prosseguir? Many people ask me, where does this energy come from? Posso olhar It comes para from what I trás believe in. e ver tudo can look que back fizemos. and Olhar see- para frente e ver and see all tudo we've que been ainda done and precisamos look ahead. e podemos fazer. And what we can O mais still see importante needs to be é done. que posso The olhar most para mim mesmo important thing e ver is that a I can face look at de alguém myself que mesmo and see the face of marcado pelo someone tempo, tem forças para defender suas ideias e who's seus been direitos. marked by time, who can defend Sei their que em ideas breve, and their mais rights. uma vez na vida, serei I julgado. know that soon I will be judged. E é por ter a minha consciência absolutamente tranquila And it's because em relação ao que eu fiz I have my no conscience exercício free da presidência da República, que venho pessoalmente à presença dos in filhos exercising the presidency venho that I para olhar diretamente nos look olhos de vossas excelências straight into the e eyes dizer of com a those who accuse me, serenidade dos que nada those who têm a want me out, esconder, que não cometi say, nenhum crime de with all the responsabilidade. truth of those Não who cometi don't have anything to hide, crimes that I dos did quais not sou the acusado crimes injusta I e being accused of arbitrariamente. injustice. Hoje, o Brasil, o mundo e a história nos observam e aguardam o desfecho The world desse and processo history is observing us no and are looking at passado, this. da América Latina e do Brasil, sempre que interesses de setores da elite In the econômica past, e política foram feridos pelas urnas, of Brazil e não and, existiam Latin razões America in general, jurídicas para uma destituição legítima, conspirações eram tramadas, every time resultando em golpes de Estado. O presidente Getúlio Vargas, que nos Those in levou power à CLT e à defesa do patrimônio nacional, want sofreu that somebody in power uma implacável perseguição, a hedionda being a victim trama of orquestrada persecution pela chamada República and do cannot be ousted by the Galeão, vote que o levou ao would be suicídio. ousted by force. O presidente Juscelino Kubitschek, That's what happened. que construiu essa cidade, foi The late vítima President de Lúcio constantes Vargas, e fracassadas tentativas de golpe, como with the late ocorreu no President episódio Kubitschek, de Aragarças. who built this O city, presidente João Goulart, and they were all defensor taken da out of the democracia, power by dos military coups. direitos dos trabalhadores e das reformas de base, superou o Also, golpe President João do Goulart, parlamentarismo, mas foi he also deposto e instaurou-se won a the coup ditadura militar em in the parliament, 1964. but he was ousted by the Durante military 20 coup, anos, and then the vivemos military o silêncio dictatorship imposto pelo arbítrio e a reigned democracia from foi 1964 varrida de nosso país. until Milhões de 1974. brasileiros lutaram e Democracy was reconquistaram ousted out of this direitos country. diretas. Many Brazilians Mais then uma vez, ao serem gained the rights contrariados e feridos to elections. nas urnas, os If you're interesses just joining us here on Euronews, de Dilma setores Rousseff da elite testifying in her econômica e impeachment política, nos vemos proceedings diante do before the risco Senate de uma in Brasilia, ruptura expecting to democrática. speak for around 30 Os minutes. padrões We're staying with políticos us. dominantes no mundo repelem a violência. We're at a stage of democratic rupture, she's now saying. A ruptura democrática se dá por meio da violência moral e de pretextos
before it was done para que se with physical violence, with weapons. ao governo que assume sem o amparo das urnas. Now it's done with subterfuges, Invoca-se a with these Constituição mechanisms. para que o mundo das aparências encubra We try to justify with the o Constitution. mundo dos fatos. As provas produzidas deixam claro With this hypocritical cover, which in fact is a coup. contra mim dirigidas são meros It's very clear that the accusations against me are mere pretexts retórica jurídica. Nos with a últimos fragile novos fatos rhetoric. evidenciaram outro aspecto da trama que caracteriza New esse facts processo de impeachment. have come to light. O autor da representação junto ao Tribunal de Contas da União To make this impeachment process more clear, acusações discutidas nesse processo foi reconhecido como suspeito pelo presidente do Supremo those behind the accusations have been recognized pelo as suspects in corruption cases. pelo parecer técnico que ele havia ajudado a elaborar a própria Also, they're responsible for the report, those responsible for the report a parcialidade, a trama na construção das teses were an active actor in the process itself. So the fragility apenas pretextos para derrubar of their motives por meio de processo are clearly de impeachment, visible. sem crime de responsabilidade, governo legítimo These are mere pretexts escolhido em eleição direta, com a to take a participação legitimate government down, e 10 milhões de brasileiros e brasileiras. a government elected De uma mulher with the participation of 110 million people, the government of a woman who was twice elected president, São pretextos para twice in a row. viabilizar golpe na Constituição. Golpe que, se consumado, resultará na eleição indireta de governo usurpador. Dilma Rousseff, speaking before the Senate, she said that there's no justification to remove her from power, calling these impeachment proceedings she's now testifying in as a coup. Quando o povo nas urnas escolheu uma mulher para comandar o país. Governo que dispensa os negros na sua composição ministerial. When the people have chosen a woman to rule them as a president, she's saying, Preso pelo programa escolhido e aprovado pelo povo em 2014. the black community por 54 has expressed despise for e the meio next de government. votos para cumprir programa cuja cinta está gravada nas I palavras was elected as president. direito a menos. O que está em jogo no processo do impeachment não é apenas o meu What is at mandato. stake O que está em jogo é o respeito in à this urna, process of à impeachment vontade soberana is the do povo respect brasileiro e à Constituição. O que está em jogo são as conquistas dos últimos 13 anos towards who's been da elected. população. What's at stake is the conquests of these 5 years, everything we've managed to achieve in these 5 years, the protection of children, the protection of young people, the protection of students, do salário mínimo, os médicos atendendo a the população, minimum wage, a realização do sonho da casa própria. the elderly, O que está em jogo é young people who want to buy a house. para garantir a What is at convivência stake com is the as investment famílias. in public É a works, conclusão do sonhado e esperado projeto de integração do São Francisco. is the conclusion O of que está em jogo é também a grande descoberta do Brasil, o pré-sal. O que está em jogo é a inserção the discovery of do Brazil, nosso país no cenário internacional, pautada pela ética e pela busca de interesses comuns. what's also at stake O que está em jogo é a is the insertion of our country in the international community. que resistiram aos ataques dos pessimistas de plantão, à capacidade do país de realizar Dilma Rousseff testifying before the Senate in Brasilia. E as Olimpíadas e as Paralimpíadas. She also says that Peço que não se about the Olympics and the Paralympics and the World Cup. O que está em jogo é a autoestima dos What is at stake, she says, I repeat, que is resistiram self-esteem aos ataques dos of pessimistas the de Brazilian plantão. people A who've resisted the capacidade attacks de realizar com sucesso a of the usual negative e as individuals. Olimpíadas e as Paralimpíadas. We've managed with success É a to organize the World Cup, estabilidade the que Olympic busca Games, o equilíbrio fiscal, que busca o controle da inflação e não abre mão de programas
sociais para a nossa população. We're a government that doesn't give up on essential programs for the population. What is at stake is the future of the country, the opportunity and the hope to advance e senhores senadores, always further. no presidencialismo, Ladies and gentlemen, senators, na nossa Constituição, não basta a eventual in our Constitution, parlamentar it's not enough presidente. to lose a parliamentary majority, Há que se configurar to lose a president. crime de responsabilidade. E está claro There has to que be não houve tal crime. responsibility, Não é legítimo, and it's clear there's no como crime of querem os responsibility. meus acusadores, afastar o chefe de not Estado do legitimate, governo por as não my accusers say, concordarem com conjunto to oust the da ordem. president Quem afasta because you o don't presidente agree pelo with what he or she has conjunto da done. ordem é o povo, e só o povo nas eleições. Who does that is the people, and only the people, O in programa elections. de governo vencedor não foi este agora instalado e desenhado pelo governo interino e defendido pelos meus acusadores. O que pretende o governo interino, se transmudado em efetivo, é um verdadeiro ataque às conquistas dos últimos anos. What is being done is an attack on everything we've achieved in the past 5 years, to scrap the minimum wage, to scrap reforms, pensions. O resultado It will be a será robbery mais pobreza, mais mortalidade of public infantil services. e a decadência The result will be more dos poverty, pequenos municípios more pelo infant país. mortality. A revisão dos direitos e garantias sociais previstos na CLT Deterioration of e a small towns. proibição do saque do fundo de garantia da demissão do The trabalhador revisions in social são benefits ameaças que pairam sobre a população brasileira, caso prospere o impeachment sem crime de responsabilidade. Conquistas importantes para as mulheres, os negros e as populações LGBT estarão Also, what's important, pela submissão a princípio a conquest for women, o nosso patrimônio estará em for questão minorities com os and resultados, LGBT com os recursos e resultados do people pré-sal. will also be at As stake with the new riquezas government. naturais e minerárias, sendo fortemente ameaçadas e, em muitos casos, privatizadas. All of our natural resources A ameaça mais assustadora desse processo de impeachment will be sem crime privatized. de That's also a responsabilidade menace. é congelar por inacreditáveis 20 anos as The main menace of this despesas com impeachment, saúde, educação, without the crime of saneamento, responsibility, é impedir que por 20 anos is the freezing of mais spending crianças e jovens tenham in acesso health às and escolas. education for 20 years. Por 20 anos as pessoas possam ter melhor So atendimento for à more, saúde. another 20 years, Por 20 anos students will not be able to possam a sonhar better school, com a casa própria. Senhor and people will not presidente have a Ricardo better Lewandowski, senhoras e access to senhores health senadores, services, a verdade é que o and not people, and people won't be able to dream of having their own house. rude golpe em setores da elite conservadora brasileira. Desde a proclamação dos resultados eleitorais, os partidos que apoiavam o candidato derrotado nas eleições fizeram de tudo para impedir a minha posse e a estabilidade do meu governo. Disseram que as eleições The haviam parties that were sido supporting the opposition candidate have done everything nas urnas, impugnaram to stop me from taking power for a second mandate. They've done everything. De forma desmedida quaisquer fatos que pudessem And after the start of the second mandate, retoricamente they've searched for all de impeachment. facts that could justify a process of impeachment. Como é Just joining us here on Euronews, Dilma Rousseff, a suspended Brazilian president, testifying before the Senate in the impeachment proceedings against her, accused of breaking budget laws. Queriam o poder a qualquer preço. Tudo fizeram para destabilizar a mim e ao meu governo. Opponents wanted power at all risks, at all prices, she says. Que assola o Brasil desde 2015, levando sem You can only understand the gravity of the crisis that Brazil is in aguda que desde a minha eleição if you don't take into consideration the instability, que ocorrem, o investimento political e a instability produção de bens e serviços. Não se procurou discutir caused e by aprovar the uma ousting of melhor myself. proposta para o país. O que se pretendeu permanentemente foi a afirmação do quanto pior What you have achieved
na busca obsessiva de se desgastar, pouco importando os resultados danosos desta questionável ação política para toda a população. A possibilidade de impeachment tornou-se central da pauta política e jornalística, apenas 2 meses após minha reeleição. Apesar da evidente dos motivos para justificar esse movimento radical. Nesse ambiente de turbulências e incertezas, o risco permanente provocado pelo ativismo de parcela considerável da oposição, acabou sendo um elemento central para a retração do investimento e para o aprofundamento da crise. Deve ser também ressaltado que a busca de reequilíbrio fiscal desde 2015 encontrou You're seeing pictures on the right of the screen here of some of the demonstrators outside the building where the impeachment proceedings are taking place in Brazil. Pro and anti-demonstrations happening this morning there. Parcial ou integralmente. Pautas bombas foram apresentadas e algumas aprovadas. As comissões permanentes da Câmara em 2016 Dilma Rousseff giving 30 minutes of defense in these impeachment proceedings. Ou seja, uma semana in fact, the Parliament started working 1 week Os senhores e as senhoras senadores before the acceptance of the impeachment process by the Senate, she's now saying. E é absolutamente indispensável para a aprovação de matérias que interferem. You know, these commissions used to be absolutely indispensable for the approval of matters. Foi criado assim o desejado ambiente de instabilidade política, propício à abertura do processo de impeachment sem crime de responsabilidade. So what they've done is to install o Brasil certamente estaria the conditions in the environment to make the impeachment procedures possible. Without all these actions, Brazil would be in a better, much position than it is now. Many people have voted on proposals against everything they've always defended without thinking about the consequences. Que assim que meu governo viesse a superá-la, sua aspiração de acesso ao poder haveria de ficar sepultada. The consequences that this would have on the government. They thought the impeachment would not succeed. As forças oposicionistas somente conseguiram levar adiante o seu intento. In fact, the opposition forces, quando outra poderosa força política a eles se agregou. A força política que queriam evitar a continuidade da sangria de setores da classe política, motivada por investigações sobre another political force é notório que durante o meu governo e o do presidente Lula foram dadas todas as condições para que as investigações fossem realizadas. Propusemos importantes leis que dotaram os órgãos competentes de condições. Suspended Brazilian President Dilma Rousseff testifying here in the Senate. We're staying with this on Euronews. Assegurei a autonomia do Ministério Público. Não permiti interferência política na atuação da Polícia Federal. Contrariei. I've never interfered Por isso paguei in the justice system or the police. I've defended my interests. Arquitetaram a minha destituição. And so that's why I paid a high price for my positions, she says. Independentemente da existência de quaisquer fatos. To make or break for Dilma Rousseff today, putting across her side of the story, her defense, as she gives testimony in this impeachment trial on charges that she broke budget laws. She faces being ousted if these proceedings do not go in her favor, and the outcome could be in the next 2 days or so. Com o apoio escancarado de setores da mídia, para construir o clima político necessário para a desconstituição do resultado eleitoral. The vote is tipped to go against her, but of course
The votes still have to come in as part of these proceedings. Everybody listening very closely to what she has to say this morning. She's now saying everybody knows this process was opened by the blackmail of the President of the Parliament. He himself has recognized that. Not him, but somebody very close to him has recognized that. Para que deputados do meu partido não votassem pela abertura do seu processo de cassação. Nunca aceitei na minha vida ameaças se não o fiz antes. Não o faria na condição de presidente. I wanted me to stop that, and I refused to do that. Que não ter me curvado. So I was the victim of a blackmail from the President of the Parliament, she says. Por crime de responsabilidade e a abertura deste. And because I did not do what I asked, they opened this process against me. Me compliciado com a improbidade e com o que há de pior na política brasileira, como muitos até hoje parecem não ter o menor pudor em fazê-lo, eu não correria. I see many people don't have. Quem se acumplicia. They're not ashamed. They're not ashamed to do this. If this had not happened, quem age para I wouldn't be doing this now. o julgamento de uma pessoa que é acusada de enriquecer às custas do Estado brasileiro e do povo, que the trial of someone accused of wrongdoing, acabará pagando of stealing, sociedade e a história o will preço sooner or later pay the price of their behavior, for their behavior. Muito orgulho. Todos sabem que I'm very proud, as you all know, she says. No exercício de cargos públicos. Everybody knows that I did not steal money from the state. I never, ever did anything for my benefit or for the benefit of my family. I don't have houses abroad, and I will now be judged for crimes that I did not commit. But the President of the Parliament, who is accused of very serious acts, and did all this process against me, ironically, he's not facing proceedings are being tried now. Because many sectors of society are accomplices of him. At the same time, an innocent person like me is being tried. Because people are unjustly and unfairly trying me, unfairly accusing me. We are one step away from a very institutional rupture, very serious institutional rupture. We're one step away from a coup d'état. Ladies and gentlemen, let's see the details of this process. What am I being accused of? What crimes did I commit? Refere-se à edição de 3 decretos de crédito suplementar sem autorização. The first accusation is about 3 decrees not authorized by the Parliament. Mostramos que a edição desses decretos seguiu todas Through all the process, we've demonstrated that these have followed all the legal rules, that we've respected the Constitution, estabelecidas no artigo 4º da Lei Orçamentária de 2015, that we've respected the budget laws approved by the National Congress. Foram respeitadas em relação aos all that was respected eles apenas ofereceram alternativas with regards to these 3 decrees. Dos mesmos limites de empenho e financeiro estabelecidos pelo decreto de contingenciamento que não foram alterados. Repito, pelos decretos de contingenciamento. Dilma Rousseff testifying before the Senate in Brasilia Por isso, não in her impeachment proceedings. a meta fiscal. She says, I repeat that there's no grounds for these accusations and these decrees. O Congresso aprovou a inclusão na LDO da obrigatoriedade que qualquer I've not affected the fiscal policies. deve ter sua execução
and everything was duly approved. Decreto de descontingenciamento editado segundo as normas estabelecidas pela Lei Complementar de Responsabilidade Fiscal. E isso foi precisamente Everything was following the law, Não sei se por incompreensão all of the ou por articles, estratégia, all of the as details. atualizações feitas nesse processo buscam I don't know why people did not understand that the decrees that I carried out ignoram ou were escondem que os respecting the laws. fiscais negativos People are accusing those decrees of being against the norms of the law, which is not true. And people are saying Em 2015, they're the consequence o of agravamento da crise, tivemos the economic expressiva slowdown, queda de receita ao longo de todo o ano. and they forget Foram 180 bilhões a menos que o previsto that we had a na drop lei orçamentária. in Fazem income questão de ignorar que realizamos through the year, em and they 2015 ignored o maior contingenciamento millions da nossa of história. Cobram que of quando incomes, enviei ao Congresso em the fall julho in de that. 2015, They ignored all of that. o pedido de autorização para reduzir a meta They fiscal, forget that when I sent the deveria ter authorization imediatamente demand realizado o novo contingenciamento. Não o fiz to lower the budget porque segui o targets, procedimento que não foi questionado pelo I did Tribunal not. de Contas da União ou pelo Congresso Nacional na análise das contas de 2009. Além disso, a responsabilidade com a população justifica também nossa she's decisão. saying that when she said that, the opposition have lied about the proceedings they're relating to those budget targets. Cortaríamos 96% do total de recursos disponíveis para a despesa da União. Isto representa um corte radical em todas as dotações orçamentárias dos órgãos federais. This is a radical Seriam change, paralisados. she's saying, Universidades fechariam suas portas. in the way that O mais everything is médico working. seria interrompido. A compra de medicamentos seria prejudicada. As agências reguladoras If this had happened, deixariam de funcionar. people would not be able to buy medicine, O ano de 2015, and agencies wouldn't work correctly. todos os efeitos fiscais. The year of acabaram em 2015, julho. Volto a dizer, ao with relation to editar esses fiscal decretos, matters, créditos, ended in July. By doing these agindo em decrees, conformidade these plena supplementary com a decrees, legislação vigente. I was acting in a line with the legislation. In none of these acts have I disrespected the laws. Somente depois que assinei esses decretos. This was the behavior in both of my mandates. Only after signing these decrees, É importante the Accounting Court que a população Tribunal brasileira seja esclarecida. Sobre este ponto, os decretos foram editados em julho e agosto de 2015. E somente it's important that people understand that these decrees plenário do Tribunal de were signed in July and August 2015, O Tribunal de Contas da União and only after October, recomendou a aprovação the tribunal- das contas de todos os presidentes que the tribunal changed the norms decretos, and asked all the iguais presidents ao que eu editei. Nunca levantaram qualquer problema técnico ou apresentaram interpretação who had signed que passaram a ter depois que assinei estes atos. Querem me condenar por ter assinado decretos que atendiam às demandas da população, I'm being accused of, às demandas de diversos I'm being órgãos, condemned inclusive for having signed Poder the decrees Judiciário, com base no mesmo procedimento that answer the needs of the population. desde a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2001, por ter assinado decretos que somados Something that's been legal since 2001. os autos em nenhum Those centavo decrees de have not- gastos a mais para prejudicar a meta fiscal. A segunda denúncia dirigida Implied contra any mim extra nesse cent processo também é injusta e frágil. of weight Afirma-se in the que o federal alegado budget. atraso nos pagamentos das subvenções econômicas devidas ao Banco do Brasil no âmbito da execução do Programa de Crédito Rural, Plano Safra, para agricultura comercial e para agricultura familiar equivale a uma operação de crédito, o que estaria vedado pela Lei They de say the operations Fiscal. Como minha towards defesa banks e at várias that time testemunhas já and others relataram, a were execução against do Plano the Safra rules, é regida por uma lei de 1990 against the execution of the state plan,
And it's not true. Fazenda, a competência de sua normatização, inclusive em relação à própria atuação do Banco do Brasil. A Presidenta da República não pratica nenhum ato em relação à execução do Plano Safra. Parece óbvio. And also in relation to Bank of Brazil, I haven't done anything illegal por ato inexistente. or against the norms. So I cannot be accused of a crime that doesn't exist. Surgiu novamente de uma interpretação do I can't be accused of a misdoing that is not in existence. Foi emitida em dezembro de 2015. Novamente, é uma tentativa de dizer que cometi um crime antes da This is an attempt da tese at saying that I committed a crime uma tese que nunca havia surgido antes. before the definition of that crime. Senhoras e senhores senadores souberam em dias recentes. As you all know, Foi urdida especialmente para esta ocasião. Lembro ainda a decisão recente do Ministério Público Federal, que arquivou um inquérito exatamente sobre essa I want also to remind you of a recent decision falar em ofensa à lei de responsabilidade fiscal, porque eventuais atrasos de pagamento em contratos de prestação de serviço entre a União e instituições financeiras públicas não são operações de crédito. a decision that stated that this kind of operation are not credible Nem operations. tampouco minha defesa que fazemos estas alegações. It's not me, it's not my É o defense, Ministério Público Let's say Federal this. que se recusou a dar sequência ao processo it's the federal pela prosecutor inexistência de crime. Sobre who's a always mudança de refused interpretação do TCU, to move along with this ainda process. antes da decisão final, agi de forma preventiva. Solicitei ao Congresso autorização para pagamento I remind you that e I defini em decreto I've prazo de always- pagamento para as subvenções devidas. Em dezembro de 2015, após a decisão definitiva in do December of TCU, com 2015, autorização do Congresso, saudamos after the definitive os débitos existentes. decision of the court, Não é possível que não se veja We've paid all the debts. o arbítrio desse processo e a injustiça. it's impossible that you've not seen Esse processo the de injustice of this accusation. não está praticando a justiça. This impeachment process is not fair. Em absolutamente nada contra qualquer I haven't done anything against instituição que, como presidenta, the constitutional norms. não pratiquei ato ilícito. Está I provado have sworn não agi to uphold dolosamente em nada. Os atos praticados estavam the power- inteiramente voltados ao I interesse. haven't carried out any misdoings. Nenhuma lesão trouxeram Everything I've done was in the interest of society. patrimônio público. Volto a afirmar, como fez a minha defesa durante todo o tempo, que este processo está marcado, do início ao fim, por um clamoroso I desvio. did not cause any damage to the budget or anything. Explica a absoluta fragilidade das acusações que contra mim são. This is the consequence of power deviation. Que esse processo de impeachment That's what justifies all that is said against me. e os prazos teriam Dilma Rousseff here, speaking out before the Brazilian Senate in Brasilia. If you're just joining us on Euronews, giving her defense in these impeachment proceedings, she's accused of breaking budget laws. Expected to speak around 30 minutes, and that's now coming to a close. E no caso, jamais haverá justiça na You can see on the right of your screen here supporters and opponents turning out in Brazil on this pivotal day for Dilma Rousseff. Will she stay or will she go? The vote will come after these impeachment proceedings, after Dilma has spoken here, and after further debate and discussion. Final conclusion expected in the next couple of days or so. É divulgada e registrada pela grande imprensa antes do She, exercício. of course, denies the accusations being made against her. Não há respeito ao devido She's saying it's not a fair proceedings, and she said she didn't commit the crimes, and she said that Brazil was just one step away from a coup d'etat. Porque That's what she's been saying if you're just joining us. Nesse caso, o direito de defesa será exercido apenas formalmente, mas não será apreciado substantivamente She's talking about opponents now that nas suas provas. she's saying that people always be against her, Para dar aparência de legitimidade. and when they go to the newspapers, there's always going to be a debate. Senhoras e senhores senadores, Ladies and gentlemen, senators, she's saying, nesses meses me perguntaram inúmeras During vezes these months, por que eu não renunciava. I've been asked many times why I didn't quit, Tão difícil da minha to make this shorter. jamais o faria,
porque tenho I would never do that, she says. com o Estado democrático de direito. Jamais o faria porque nunca renuncio à luta. Confesso a vossas excelências I never give up fighting, she says. que a traição, as agressões verbais, I have to confess, a nevertheless, violência do preconceito me assombraram. E em alguns the momentos, betrayal and violence mas foram sempre of superados people have many times hurt me. pela solidariedade, pelo apoio e pela But I've always disposição won. de luta de milhões de brasileiras e brasileiros pelo país afora. Por meio de But manifestações I'm being de given luta, strength reuniões, by millions of seminários, Brazilians, shows, by mobilizações na demonstrations, internet. Nosso povo esbanjou by internet criatividade e disposição movements. para a luta contra o golpe. As mulheres Our brasileiras people have têm sido demonstrated in many ways against this coup. esteio fundamental para minha resistência. Me cobriram de flores e me Women have been protegeram crucial to com my sua solidariedade. resistance. They've covered me with flowers, Parceiras incansáveis showered me with numa flowers, batalha em que a misoginia e o preconceito mostraram and protected me with their solidarity, as brasileiras expressaram nesse emphasizing the combate support pela democracia from her e supporters pelos at this point. direitos, sua força e resiliência. Bravas mulheres brasileiras que tenham a Our women have shown honra e o what they're made of, dever de she's saying. representar Congratulations to them, she says. presidente da Bravo. República. And I'm very proud of being the first woman of being president of Brazil. Comprometida com a realização de uma demanda This process is coming to an end, she says. convocados a decidir nas urnas sobre o futuro de nosso país. Diálogo, people- participação, What I want to ask, direto e livre I want to ask the public são as to vote melhores armas directly. que temos para preservar a democracia. because voting is the best weapon we have to preserve E democracy. os senhores senadores farão justiça. So she's basically asking for a referendum, what she's Não said before. pratiquei nenhum crime de responsabilidade. As acusações dirigidas contra mim são injustas e descabidas. Caçar em I definitivo have no problem mandato in me saying submeter a uma pena de morte política. Esse é o segundo julgamento a que sou submetida em que a democracia tem assento this is the second no judgment banco dos réus. Na primeira vez, fui condenada por um tribunal I'm de facing. da- First time I was condemned das by an marcas exceptional dolorosas da tribunal. tortura. Ficou o registro em uma foto da minha presença diante dos meus algozes, no momento em que eu os olhava, de cabeça erguida, enquanto eles escondiam os rostos And there's a famous picture of me e julgados pela história. looking at my accusers. 4 décadas depois, não I há was looking at them directly. legal. Não há tortura. Meu julgador Now, 40 years later, pelo voto, there's no dictatorship, mesmo no voto torture, popular que me conduziu no à illegal presidência. prisoners. Tenho por todos The people are accusing me maior respeito. have been elected Mas continuo by the same com a cabeça people erguida, who elected olhando me. nos olhos dos meus julgadores. So I respect them, Apesar but das still, diferenças, das I still look at them directly sofro de novo com o sentimento de injustiça e o receio de que mais uma vez a democracia seja condenada And I fear junto comigo. that once again, E não tenho democracy dúvida will que lose também desta vez along with myself. seremos julgados pela história. I have no doubts Por 2 vezes that we'll be judged by history. a face da morte. Quando fui torturada por dias seguidos, submetida a When I was circunstâncias tortured que faziam for several days duvidar in a da row, humanidade e do próprio sentido da vida. subjected E to quando torture uma doença grave e extremamente dolorosa that would make us put humanity anunciava a minha itself existência. Hoje, in doubt. eu só temo a morte da democracia, pela qual muitos de Now, the only thing I nós, fear aqui neste is the end of plenário, democracy. lutamos com o melhor dos nossos esforços. Reitero, Many of us in this room não nutro have rancor fought with our por strength. aqueles que votarão pela minha destituição. I don't have anything against those who will vote for me, Apreço who will vote against me, rather, lutado bravamente pela minha absoluta, because I respect everybody. I respect everyone. eternamente grata. Neste momento, Of course, I will be eternally grateful to those who will vote que for mesmo me. sendo de oposição a mim e ao meu governo, estão indecisos.
Now I want to tell all the senators who are even in the opposition, who are undecided about how they'll vote, I want to tell you that the political condemnation e comprovado de forma cabal. Lembrem-se do terrível precedente que has to have a base abrir para outros presidentes que virão, governadores e prefeitos atuais e futuros. Condenar sem provas. Think about the presidents this is going to be. But if you're going to condemn me without proof and without a crime of responsibility. Não aceitem golpe que, em vez de solucionar, I want to ask you, do not accept a coup which will, instead of making things better or make our economy worse, to not condemn a president who has never done anything, never carried out any wrong misdoings in her personal or political life. So what each of you feels about me is less important. What is more important now is what all of us feel for the country and for the people. I ask you to vote against impeachment. Vote for democracy. Well, that just about sums up her speech, doesn't it? That little bit at the end there where she says vote against impeachment and vote for democracy. A big theme of her speech there for the past 35 minutes or so was much about the threat to democracy. She described these impeachment proceedings against her as a coup. And she said it wasn't fair, the proceedings that she was facing. She said throughout this that she did not commit the crimes that she's accused of.